Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a atual legislatura foi marcada por muitas divergências e por dificuldades, algumas delas dramáticas, mas a atual situação política encontrou a sua coerência na definição de um caminho comum, muito claro desde o início, e numa prática de compromisso. O que foi dito e o que foi escrito é para ser feito. Apenas isso bastou para fazer uma enorme diferença com governações anteriores, tanto do Partido Socialista como da direita. E essa diferença é o respeito pela palavra dada. O Governo tem cometido erros. Qualquer Governo comete erros. E esses erros têm sido assinalados consistentemente neste Parlamento pelo Bloco de Esquerda, em palavra, mas também em voto. Mas o erro de hoje é inédito nos 2 anos deste acordo e queremos registá-lo, porque este erro marca o fecho deste processo orçamental. O Governo não honrou a palavra dada. No âmbito do processo de especialidade, o Bloco de Esquerda propôs a criação de uma contribuição solidária para a eliminação do déficit tarifário. A medida acordada com o Governo é fácil de explicar. Em Portugal pagamos a fatura mais cara da Europa e pagamos às elétricas os maiores subsídios para a produção eólica e solar. É claro que as renováveis devem ser apoiadas e são-no em toda a parte. Mas em Portugal ocorre um autêntico milagre elétrico. É que com apenas 12% da sua produção no nosso país, a EDP Renováveis realiza em Portugal 27% dos seus lucros. 12% de produção, 27% dos lucros. Se tomarmos os preços da EDP Renováveis como referência para todo o setor, verificamos que os consumidores portugueses pagam mais 400 milhões de euros por ano pela produção renovável do que pagariam se os preços fossem aqueles que a EDP Renovável pratica na média dos países onde produz, a começar pela vizinha Espanha. Esta medida, que foi acordada com todos os membros do Governo com quem tratamos, era uma medida corretiva, ainda muito parcial e moderada, que só em parte reduziria estes lucros excessivos. Era uma medida que não atingiria qualquer novo investimento, pois as novas licenças já não beneficiam de tarifas subsidiadas. Só seriam chamados a contribuir os produtores antigos, cujos investimentos já foram várias vezes amortizados, mas que mantêm as rendas excessivas definidas no passado. Esta medida, que era parcial e moderada, foi trabalhada e adaptada nos seus detalhes, em acordo com os Ministérios da Economia e das Finanças. Ela foi, tal como acordado, aprovada na sexta-feira passada, com os votos do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. A sua avocação, na 25ª hora, já expirado até o prazo formal para pedidos de avocação, é um episódio que fica na história deste orçamento e desta maioria política. O que fica hoje à vista de todos é que o Partido Socialista preferiu amarrar-se aos mesmos setores que já foram protegidos no passado pelos seus governos. Os mesmos setores que beneficiaram sempre das mais nebulosas escolhas. Quando era preciso um primeiro-ministro com nervos de aço para responder às empresas que querem manter as rendas de privilégio, o Governo falhou. Não nos queixamos apenas da deslealdade de ter rasgado um compromisso com o Bloco, o que já não seria pouco, porque a lealdade parlamentar se baseia na palavra dada. Mas queixamos-nos da oportunidade que o país perdeu. Senhores deputados, esta contribuição que o Bloco de Esquerda propôs é das mais importantes e das mais corajosas medidas que devemos tomar, por 3 razões. Porque baixar a conta da luz é combater a pobreza, porque baixar a fatura energética é um estímulo à economia, porque eliminar as rendas excessivas é condição para uma transição energética mais sustentável. Em Portugal há demasiada gente que não consegue aquecer a sua casa porque não pode pagar a conta de eletricidade. Baixar a conta da luz é mais dinheiro no salário e é mais dinheiro na pensão no fim do mês. Mas o preço da eletricidade também é um peso na fatura das empresas. A direita atira-se contra os salários, quando os salários em Portugal são dos mais baixos da Europa. Onde as empresas pagam mais é na energia. Baixar a fatura energética é melhorar a eficiência e é uma reforma pela capacidade produtiva e pelo emprego.
A pilhagem contra os consumidores criou um déficit tarifário que tarda em ser eliminado e consome recursos que deveriam ser aplicados na redução da fatura e no investimento público em eficiência e numa transição energética no desenvolvimento da produção descentralizada. Uma contribuição solidária sobre as energéticas para a extinção do déficit tarifário responde por quem trabalha, responde pela economia, responde pelo ambiente e não custa um cêntimo aos cofres do Estado. E por isso, senhores deputados, nada justifica o volte-face do Partido Socialista, a não ser a subserviência de sempre ao poder das elétricas. Não esquecemos, senhores deputados, não esquecemos que estas rendas excessivas são um reflexo de uma economia refém dos interesses de poucos. Não esquecemos que a EDP foi privatizada e que garantiu o seu privilégio na porta giratória entre conselhos de ministros do PSD e do PS e conselhos de administração. O poder político que cai nas mãos deste poder económico degrada sempre a nossa democracia. Senhoras e senhores deputados, fizemos com o Governo uma negociação consistente sobre objetivos sérios. Ainda antes de apresentarmos e negociarmos esta contribuição no âmbito da especialidade, o Bloco anunciou o seu voto a favor do orçamento. Para nós, palavra dada é mesmo palavra honrada. E por isso, senhores deputados, votaremos o orçamento que negociamos e não faltaremos ao nosso compromisso. Não faltaremos ao nosso compromisso com o Partido Socialista e com esta maioria parlamentar. Mas, sobretudo, senhores deputados do PSD e do CDS, não faltaremos ao nosso compromisso com os trabalhadores que há demasiado tempo que esperam por um alívio do IRS que os senhores deputados aumentaram. Não faltaremos aos compromissos com os pensionistas que precisam da pensão aumentada, pensões que os senhores congelaram. Não faltaremos ao nosso compromisso com os funcionários públicos que merecem o seu tempo de serviço contado, merecem o seu esforço e que o seu empenho sejam reconhecidos. Não faltaremos ao compromisso do país que ardeu e que espera, que precisa, que merece, que exige medidas urgentes para apoiar quem tudo perdeu, para reconstruir o que foi destruído e para prevenir que uma tragédia assim se possa repetir. Foi no âmbito destas negociações e destes compromissos que apresentámos propostas na especialidade. E não nos enganamos sobre elas. Sabemos hoje, como sabíamos no início deste debate, que não seria na especialidade que as divergências de fundo que nos separam do Partido Socialista seriam resolvidas. As imposições europeias em matéria de déficit de dívida, aceitas e executadas por este Governo, agrilham a democracia e impedem o investimento em serviços públicos e ameaçam a sustentabilidade da recuperação económica. Nada disso mudou com este processo de especialidade. Mas reconhecemos também, senhoras e senhores deputados, que foi na especialidade que aprovámos medidas importantes. Foi na especialidade que conseguimos reparar danos materiais e morais causados por PSD e CDS, a quem estava e está em situação de maior fragilidade. Em 2018 terá fim o perverso corte de 10% no subsídio de desemprego para quem está desempregado há mais de 180 dias. E também em 2018, os pensionistas pobres, empurrados pelo desemprego sem retorno e pelo desespero para a reforma antecipada, poderão ser compensados pelas enormes penalizações impostas por Mota Soares. Senhores deputados, foi na especialidade deste orçamento que protegemos a saúde das cativações. Foi na especialidade deste orçamento que garantimos o compromisso de médico de família para todos. Foi na especialidade deste orçamento que asseguramos a gratuidade dos manuais escolares e a redução do número de alunos por turma. Foi na especialidade do orçamento que reforçamos os apoios sociais para as pessoas com deficiência e demos consistência à Estratégia Nacional para os Sem-Abrigo. Foi ainda na especialidade deste orçamento que corrigimos um desequilíbrio que há muito se vem acentuando e que faz com que o trabalho suporte uma fatia cada vez maior da carga fiscal face ao capital, para quem os impostos deixem sempre mais e deixem sempre mais depressa. O aumento da derrama de IRC em 2 pontos percentuais para lucros superiores a 35 milhões de euros é uma medida certa. É certa porque é devida, desde o tempo em que PS acordou com PSD e CDS 2 reduções sucessivas da taxa normal de IRC. É certa porque servirá para financiar a segurança social que é de todos. Chama-se assim justiça redistributiva e este deve ser um pilar fundamental de qualquer regime fiscal. Senhoras e senhores deputados, votamos na generalidade o orçamento que negociamos. Votamos na especialidade o orçamento que negociamos. Cumprimos a nossa palavra e vamos voltar a fazê-lo na votação final global.
Fazemo-lo porque não desperdiçamos nenhuma das conquistas que fizemos. Valorizamos todas, mas também não abandonamos nenhuma luta por cumprir. O país sabe que conta com a força do Bloco, uma força estável nos seus compromissos, uma força de uma só palavra, hoje como sempre. O país sabe que conta com o Bloco de Esquerda para não andar para trás sobre nenhuma das mudanças necessárias, por mais difíceis que seja, por mais coragem que seja necessário ter para as aprovar. É esse o compromisso do Bloco de Esquerda e o país sabe que pode contar com o Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.